Olá, meu caro amigo! Olá, minha cara amiga de todo o Brasil! Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, professor de Direito Constitucional. Esse é o meu canal do YouTube, youtube.com/siga o Flávio. Antes de começarmos a aula de hoje, vou te pedir 3 favores. Primeiro, curta esse vídeo, curta essa aula, para que isso chegue a outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. A sua presença aqui é muito importante. E também ative as notificações, o sininho aqui ao lado do vídeo. Assim, você vai ficar sabendo toda vez que um vídeo nosso, que uma aula nossa for publicada. Amigos, hoje nós vamos falar de um tema interessante: a CPI e o poder de indiciamento dos suspeitos. Essa aula eu estou gravando por uma razão. Agora, em outubro de 2023, foi concluída a CPI ou CPMI, depois eu explico, mas foi concluída a CPI sobre os atos praticados no dia 8 de janeiro de 2023. Aquelas centenas de pessoas que nesse dia invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília. Pois bem, foi concluída a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. O relatório foi feito, o relatório da senadora Elisiane Gama. Ocorre que nesse relatório, a senadora fez o indiciamento de vários suspeitos. Ela indica lá, agora vamos começar os indiciamentos. E tem várias pessoas que, segundo ela, foram indiciadas, inclusive o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A partir desse momento, amigos, jornais de todo o Brasil começaram a replicar essa notícia. CPI indicia várias pessoas como o ex-presidente. O próprio ex-presidente deu uma entrevista dizendo: eles me indiciaram e sequer me ouviram. Bem, aí vem a pergunta: a CPI pode mesmo indiciar os suspeitos? É disso que trata a nossa videoaula de hoje. Vamos lá? A explicação que eu separei para vocês? Pois bem, a primeira coisa, amigos, é o que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, está prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, dentro do título reservado ao Poder Legislativo. Então, a CPI nada mais é do que uma investigação feita por parlamentares. São parlamentares investigando um determinado fato. Não é só a polícia que investiga crimes e outros fatos no Brasil, não é só a polícia. Bem, a polícia tem o papel principal de investigar, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal. Todavia, outras autoridades também podem investigar, e aí temos a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Alguém vai dizer: Flávio, mas a CPI, os deputados, os senadores, eles exercem essa função de investigar. Isso é uma função muito estranha ao legislativo, não é? Não é não, não é não. A gente diz que essa função exercida pela CPI é uma função típica do Poder Legislativo. Veja aqui, ó. É uma função típica do Legislativo. O que significa isso? É uma função principal do Poder Legislativo. Porque guarde o seguinte: Poder Legislativo, ele exerce 2 funções. A função de legislar, que é óbvia, legislar, é o legislativo. Mas também a função de fiscalizar. O legislativo, ele exerce um controle, uma fiscalização externa sobre todos os poderes. Por isso, a CPI e o seu poder de investigação é uma função típica do legislativo. Próxima pergunta: quais são as casas parlamentares que podem instaurar uma CPI? Quais são as casas parlamentares? Resposta: todas. Todas as casas parlamentares, amigos, podem criar CPI, todas elas.
Por exemplo, é possível uma CPI na Câmara de Deputados. É possível uma CPI no Senado Federal, como foi a CPI da pandemia, por exemplo. É possível uma CPI conjunta de deputados e de senadores. Nesse caso, damos aí o nome de CPMI, mas depois eu explico no próximo slide. Temos uma CPI possivelmente na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Distrito Federal e até na Câmara de Vereadores. Podemos ter essas comissões parlamentares de inquérito. Então, toda a Casa Legislativa pode criar uma CPI. Tudo bem? O que é mesmo CPMI? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito? Porque, veja, nesse caso da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, todos chamam ela de CPMI. O M é de mista. É que significa que essa CPI ela foi formada de deputados federais e de senadores. Deputados federais e senadores. Isso está previsto tanto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que permite isso, como também na lei que regulamenta a CPI. A lei que regulamenta a CPI, veja aqui, é a Lei 1579 de 52. Alguém vai dizer, Flávio, 52? Mas, pera lá, isso está em vigor? Sim, amigos, ainda está em vigor. Isso aqui foi recepcionado pela Constituição e contou com várias alterações posteriores. Tudo bem? Isso aqui é muito legal. Quantos parlamentares são necessários para requerer a instalação de uma CPI? Quantos parlamentares precisam assinar o requerimento de CPI? A resposta é sempre a mesma: 1/3. 1/3 de deputados. 1/3 de senadores, 1/3 de deputados estaduais, 1/3 de vereadores. Precisa de 1/3. E o STF já decidiu. Preenchido esse requisito, o direito de instaurar a CPI é um direito líquido e certo. Ou seja, não pode o presidente da casa recusar esse requerimento, dizendo que não é conveniente, que não precisa essa CPI. Não. Se 1/3 dos parlamentares fazem esse requerimento para a instauração da CPI, eles têm o direito de instaurá-la. É o chamado direito das minorias. Nesse caso, o direito das minorias parlamentares. Pois bem, o que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que nós chamamos de CPMI? Bem, comissão parlamentar mista de inquérito é aquela que é formada por deputados e por senadores. Por isso que chama mista. Então, uma CPI formada por deputados federais e por senadores. Isso está previsto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que permite a criação da CPI mista, e também na Lei 1579 de 52. Essa é a lei que regulamenta a CPI. Você pode me perguntar, Flávio, mas uma lei de 52? Ela está em vigor? Sim, meus amigos, ela foi recepcionada pela Constituição e teve várias mudanças legislativas no decorrer dos últimos anos. Agora uma pergunta, amigos, que é muito, muito legal. Quantos parlamentares são necessários para requerer a instalação de uma CPI? Quantos parlamentares nós precisamos para instaurar uma CPI? Resposta, eu te digo agora: 1/3. 1/3. 1/3 dos parlamentares. Amigos, não importa a casa legislativa. Se for Câmara de Deputados, 1/3 de deputados federais. Se for Senado, 1/3 de senadores. Se for Assembleia Legislativa do Estado, 1/3 de deputados estaduais. É sempre 1/3 dos parlamentares. E uma coisa bacana que já decidiu o STF. O STF disse que, se preenchido esse requisito de 1/3 de parlamentares,
eles têm o direito líquido e certo para instauração da CPI. Não pode o presidente da Casa Legislativa recusar a instauração da CPI. Se 1/3 dos parlamentares fazem esse requerimento, eles têm o direito de instaurar a CPI. É o direito das minorias, o direito das minorias parlamentares. Seguindo adiante aqui, amigos. Próxima pergunta. A CPI investiga qualquer tipo de fato? CPI investiga qualquer tipo de fato? Não, está na Constituição, veja aqui, ó. A CPI investiga fato certo. CPI investiga fato certo. Ou seja, não pode a CPI investigar fatos indeterminados, imprecisos. Vamos investigar a corrupção no Brasil. Não, não. A CPI investiga um fato certo, um fato preciso. Tem uma perguntinha, deixa eu ver, tá aqui embaixo, ó. Depois eu falo da questão do ladinho ali, ó. A pergunta é, vou abaixar aqui, ó. E se forem descobertos fatos novos na CPI? Então imagine, a CPI foi instaurada para investigar os fatos do dia 8 de janeiro. Mas durante a investigação, descobriram outras coisas aí. Descobriram, cadê você? Aqui, ó. Desvio de joias, vacinas. Opa, meu dedo foi embora. Ó, de joias, vacinas, etc. Tá vendo? Então veja, nesse caso aí, a CPI pode investigar fatos conexos descobertos durante a CPI? O Supremo diz que pode. Então a CPI ela começa para investigar um fato certo, mas se durante a investigação novos fatos forem descobertos e são conexos, eles também podem ser investigados. Tudo bem? Olha, então eu disse que é fato certo e por prazo determinado. Então a CPI, ela investiga, portanto, por um prazo determinado. É bem verdade que pode ser prorrogado esse prazo nos termos do regimento interno de cada casa. Mas então a CPI investiga fato certo e por prazo determinado. Tá claro, amigos? Agora é importante, hein? Porque a gente vai chegar agora no ponto central da nossa aula. Quais são os poderes da CPI? O que a CPI faz? Ela julga as pessoas? Não. Não julga ninguém. Quem julga é juiz. Então, o que a CPI faz? Que poder que a CPI tem? Segundo a Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º, a CPI tem poderes instrutórios de juiz. Poderes instrutórios de juiz. Ou seja, a CPI, ela pode investigar como um juiz. As mesmas provas que um juiz pode produzir, a CPI também pode produzir as mesmas provas. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. CPI não pode decretar prisões. CPI não pode decretar prisões, imagine prisão preventiva, prisão temporária, nada disso. Quem decreta prisões é juiz. Só temos no Brasil, amigos, uma exceção. A prisão em flagrante. A CPI pode decretar a prisão em flagrante das pessoas se um crime acontece ali na CPI. Mas, na verdade, isso não é um atributo só da CPI. Qualquer pessoa pode prender em flagrante. Eu posso prender em flagrante. Você pode prender em flagrante. Eu me lembro de 2 casos em que a CPI decretou prisão em flagrante. Você talvez não deva se lembrar porque você provavelmente é mais jovem, não é? Mas eu que estou ficando velho, me lembro de 2 casos. Quer ver só? O primeiro caso é o seguinte. Estava depondo numa CPI o ex-prefeito de São Paulo, o senhor Celso Pitta. Acho que ele já morreu faz uns anos. Então, o Celso Pitta, prefeito de São Paulo, estava sendo ouvido numa CPI. E aí um senador perguntou para ele, não vou dizer o nome porque não importa. O senador perguntou para ele, senhor Celso Pitta, é verdade que o senhor se apropriou do dinheiro da prefeitura de São Paulo? E o Celso Pitta, nervoso, respondeu, e o senhor senador, é verdade que o senhor bate na sua mulher? Dizem que era verdade mesmo, dizem que ele batia na mulher. E aí o Celso Pitta perguntou isso. Amigos, o Celso Pitta foi preso por desacato. Foi preso em flagrante por desacato. Isso é um exemplo. Outro exemplo, também antigo. Estava tendo na Câmara dos Deputados uma CPI sobre o tráfico de armas.
tráfico de armas. E aí estava depondo na CPI um advogado. Não vou dizer o nome do advogado, embora eu saiba, porque não vem ao caso. Então, um advogado estava depondo como investigado na CPI. E aí, quando feita a primeira pergunta, o advogado respondeu: senhor deputado, embora eu respeite essa casa, exercerei o meu direito de permanecer calado. Ok, ele tinha o direito mesmo. Um deputado aqui de São Paulo, nervoso, levantou, apontou o dedo e disse: vai ficar calado, advogado? Aprendeu com a bandidagem, hein? E o advogado respondeu: pois é, deputado, basta entrar nessa casa que a gente aprende isso rapidamente. Sensacional. Adorei a resposta. Lindo. Só que ele foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante por crime de desacato. Então, amigos, a CPI, ela só pode prender em flagrante, como qualquer um de nós. Não pode decretar outras prisões. CPI também não pode decretar interceptação telefônica, o grampo telefônico. Grampear o telefone de alguém para ouvir suas conversas. Não. CPI não pode decretar interceptação telefônica, porque a interceptação telefônica, o grampo telefônico, só juiz pode decretar, só juiz. É o que diz o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. É a chamada reserva de jurisdição. Só juiz pode decretar a interceptação telefônica. CPI também não pode decretar a busca domiciliar. Busca domiciliar. Então, ou seja, dar o mandado para a polícia revistar a casa do suspeito. CPI não pode decretar busca domiciliar, porque só juiz poderá fazê-lo. Só juiz é o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Então, veja, CPI não pode fazer nada disso aqui. Não pode. A CPI ela pode produzir as provas que um juiz pode produzir. Então, por exemplo, provas que um juiz pode produzir: determinar a oitiva de testemunhas, realizar provas periciais, receber provas documentais, se a testemunha faltar, determinar a sua condução coercitiva, interrogar suspeitos. Bem, tudo isso que um juiz pode fazer, a CPI também pode fazer. Agora é chegada a hora onde queríamos de fato chegar. A CPI ela pode fazer o indiciamento do suspeito. A CPI ela pode indiciar as pessoas. Primeiro, o que é essa coisa de indiciamento? Olha, indiciamento é o seguinte: é o reconhecimento de que aquele suspeito provavelmente é o autor do fato criminoso. Então, tanto que o nome diz, não é? Há indícios sobre ele. Há indícios que pesam sobre ele. Então, na medida em que há indícios que pesam sobre ele, fazemos o seu formal interrogatório, colhemos todos os seus dados pessoais, fazemos a sua identificação e, a partir daquele momento, dizemos: ele é um indiciado. E no relatório da senadora Elisiane Gama, esse relatório que concluiu a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, olha só o que ela diz. A seguir, página 810. A seguir, serão feitos os indiciamentos, pormenorizados por cada indivíduo, de acordo com o acervo probatório disponibilizado a esta CPMI, seja por meio de documentos sigilosos, seja por meio de documentos públicos, ou ainda por meio de provas obtidos por outros canais, inclusive reportagens da imprensa. Então, a senadora, no relatório, começou a fazer, entre aspas, fazer indiciamentos a partir daquele momento. E pode, então, uma CPI realizar o indiciamento de suspeitos? Pode, meus amigos? Não pode. Ô Flávio, mas se não pode, por que fez? Porque não sabia? Porque queria aparecer na imprensa? Eu não sei. Mas isso não é válido, esse indiciamento não é válido. Veja, eu vou te explicar por quê. Os poderes da CPI, eu disse, ela pode produzir provas como um juiz, mas julgar as pessoas ou fazer o indiciamento não é produzir provas.
E olha o que diz essa lei, a Lei 12.830 de 2013. Amigos, essa lei é a lei que regulamenta a investigação. E no seu artigo 1º, parágrafo 6º, a lei dispõe que o indiciamento privativo de delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado. Amigos, quem faz o indiciamento é exclusivamente o delegado de polícia. Ninguém pode determinar que o delegado de polícia faça o indiciamento, muito menos ninguém pode indiciar o suspeito se não for delegado. O que se pode fazer é recomendar o indiciamento, sugerir o indiciamento, mas determinar que ele seja feito, não. Então, na verdade, amigos, o que essa CPI fez não foi o que escreveu, mas o que deve se extrair desse relatório é que a CPI sugeriu o indiciamento para a Polícia Federal e somente um delegado da Polícia Federal é que pode fazer esse indiciamento. Por fim, para concluir aqui um detalhe interessante também dessa CPMI. Terminado esse relatório, feito pela senadora relatora, tem mais de 1000 páginas. Terminado esse relatório, ele é enviado para quem? Manda para quem? Olha, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, determina que o relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público. Deve ser encaminhado ao MP, no caso o MP Federal, que vai verificar eventuais responsabilidades penais e civis. Tudo bem? Então manda para o MP, é o que diz a Constituição. Mas olha que interessante. A lei da CPI é aquela lei 1579 de 52. Ela vai um pouco além. Ela diz que o relatório da CPI pode ser encaminhado para o Ministério Público, claro, mas também pode ser encaminhado para a AGU, Advocacia Geral da União. E aí a lei diz, entre outros órgãos. Então, o relatório da CPI pode ser encaminhado para outros órgãos de investigação. Por exemplo, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União. E esse relatório da senadora Elisiane Gama foi encaminhado para várias instituições. Foi encaminhado para o Ministério Público Federal, foi encaminhado para a Advocacia Geral da União, foi encaminhado para o Tribunal de Contas da União e outros órgãos previstos ali expressamente na conclusão do relatório da CPI. Portanto, amigos, para concluir, não se esqueça mais, hein? A CPI não faz o indiciamento de ninguém. A CPI só pode produzir provas, as mesmas provas que um juiz pode produzir. Indiciamento não. Indiciamento é ato privativo de delegado de polícia. Meus queridos amigos, foi um prazer estar na companhia de vocês para mais uma videoaula e eu te espero aqui no nosso canal youtube.com/sigoflávio para a nossa próxima aula. Tchau, tchau.